O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as sagradas Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e o seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Lucas 24, versículo 48. Testemunha de tudo isso. Tudo o que, Senhor Jesus? Seremos testemunhas do quê? De tudo isso. Tudo isso. Meu Deus, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor é tão grande, é tão profundo, é tão poderoso para nos trazer vida nova e vida eterna, que nós passaremos a eternidade inteira mergulhando em tudo o que aconteceu no tempo que Jesus esteve nesta terra. Não é uma ideia da nossa cabeça, não é um esforço simplesmente de manter aquilo que é preciso fazer. Tem que celebrar a missa todo dia porque tem uma leitura diferente todo dia. Então a gente tem que proclamar esse evangelho todo dia, a gente tem que dizer: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue todo dia, tem que rezar a liturgia das horas todo dia, a gente tem que manter essa tradição aí, porque se a gente não fizer isso, a gente não tem o que fazer. Olha, se a gente não quiser fazer isso, se os padres não quiserem celebrar a Santa Liturgia todos os dias com amor,
como se fosse a primeira, a única e a última, né? Vez que a gente celebra uma Santa Missa, que a gente proclama o Evangelho. Se nós não quisermos, Deus enviará padres infinitamente mais santos e sábios do que nós. E se vocês, católicos, cristãos, não quiserem também participar da missa todos os dias, com amor, com adoração, Deus fará filhos e filhas dele muito mais generosos do que nós. Deus, Ele convida para a gente participar das suas núpcias, né? Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, as núpcias do Cordeiro. O que a gente celebra na terra, a Santa Missa, é uma antecipação do céu. Antigamente era muito claro isso, a missa é o céu na terra. Na missa Cristo nos fala, na missa nós louvamos a Deus, na missa nós adoramos a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, na missa ouvimos do próprio Cristo: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. A Santa Missa, ela é a vida da igreja. Não existe igreja sem a Santa Missa. Então, se você for em algum lugar que não se celebra a missa, pode ter certeza, pode ser até uma comunidade de cristãos batizados, separados da igreja católica, mas aquilo não é igreja, porque a igreja vive da Eucaristia, Ecclesia del Eucaristia, a igreja da Eucaristia. O Papa São João Paulo II, ele dizia isso, a igreja vive da Eucaristia. E tudo que se faz na igreja católica parte do altar e converge para o altar. E a nossa intimidade com Deus se dá na Santa Missa. São Francisco era devotíssimo da Santa Missa. A primeira coisa que ele fazia na vida era participar da Santa Missa. São Francisco de Assis. Santo Padre Pio, São João Bosco, São João Maria Vianney já participavam da Santa Missa pela manhã para entrar numa união carnal, uma união de carne, de sangue com Jesus Cristo. Porque por isso, núpcias do Cordeiro. Deus desposa a sua esposa, a Santa Igreja Católica, e Ele alimenta com a sua carne e com o seu sangue. Recebemos na Santa Missa a Divina Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, e todos os méritos da paixão de Cristo, numa só missa. São Jerônimo dizia assim: fica sabendo, ó cristão, uma só missa participada por ti na terra valerá mais do que milhares que oferecerem por ti depois da sua morte. Cada Santa Missa. O Padre Pio dizia: se os homens, se a sociedade soubesse o valor de uma única Santa Missa, era preciso chamar o exército para conter as multidões. Já brinquei, já falei isso no final de semana principalmente, mas falo para vocês que graças a Deus já está brotando um amor pela Eucaristia diária, graças a Deus. Se todos os dias, num determinado horário, se você fosse na igreja e ganhasse 10 mil reais, você ia uma vez só por semana? Ou você ia pegar 70 mil reais? Ou 60, porque segunda-feira é folga dos padres, né? Mas se a gente tem a oportunidade de receber o tesouro sagrado todos os dias da nossa vida, isso acumula de tantas graças que a gente não faz nem ideia. Santo Agostinho, no seu amor, na sua inteligência por Jesus, ele diz assim: quando nós vamos à missa, o nosso anjo da guarda conta os passos. Ele conta os nossos passos quando nós estamos indo na missa. E São Bernardo de Claraval diz que no momento que nós comungamos, os anjos adoradores, os anjos que rodeiam o altar, eles montam guarda ao nosso redor, eles ajoelham ao nosso redor para adorar Jesus Cristo presente em nós.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. João 6,57. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. A Santa Missa. Centralizar a Santa Missa na nossa vida. Toda reforma na igreja, toda reforma litúrgica, todo canto, toda beleza é para glorificar a Deus, que é o centro. Jesus Cristo é o centro da Santa Missa. É Ele que preside a Santa Missa, como sacerdote, altar e cordeiro. E quanto mais uma igreja é bela, quanto mais uma igreja é ordenada, quanto mais o padre procura santificação pessoal, quanto mais a pureza das crianças, das meninas, do canto, dos jovens, das pessoas que participam, mais a gente sente Deus. Quantas vezes na minha vida, graças a Deus, o povo em geral, depois da missa, no finalzinho, as pessoas, nossa padre, que missa mais linda, que missa bonita. Eu falei, é a única missa católica. A gente só tem que obedecer o missal, né? Rezar bem, com o coração puro, despreocupado. Essa missa da quinta-feira é maravilhosa, porque a gente pode adorar um pouquinho mais, não é a missa corrida de manhã, que a gente tem que celebrar um pouquinho mais rápido, porque as pessoas vão trabalhar, também muito importante, a missa da manhã. Mas no domingo, também deveria ser assim, esse clima adorador. Eu gosto tanto dessa missa da quinta-feira à noite, porque vocês vêm aqui para adorar Jesus Cristo, vocês não querem nem que o tempo passe. Eu sinto, é diferente, uma assembleia atenta, uma assembleia que ama Jesus, que quer conhecer Jesus, que quer dar a vida por Jesus. Isso é bonito demais. Por isso que na igreja católica sempre foi assim, muito mais vale a qualidade do que a quantidade. Agora no final de semana, é importante também as missas cheias do final de semana? Importante, porque é uma oportunidade de a gente evangelizar. Mas a gente não pode supor que aquelas pessoas ali são católicas no final de semana. Não dá mais, não tem como. Foi o tempo que as pessoas iam na missa, há 100 anos atrás, 80 anos atrás, aquela assembleia dominical era católica. Quando eu falo católico aqui, educado na fé católica e com uma mentalidade católica. Hoje já não é assim mais. Infelizmente nós vivemos numa sociedade gnóstica. Padre, o que é gnosticismo? Cada um tem a sua fé, minha filha. Até dentro da igreja, cada um tem o seu Deus, o seu pensamento, entendeu? E ele vem na missa para Deus abençoar ele, entende? Isso aí é o desafio das assembleias dominicais. Aí todo mundo elogia, Cuiabá é diferente, mas Cuiabá é bom demais, Cuiabá tem bons padres, o povo de Cuiabá tem fé. Mas não é todo lugar que tem isso. E até mesmo aqui na Arquidiocese de Cuiabá, precisa de muita evangelização, precisa de muita purificação, porque tem um povo, uma parcela do povo de Deus, que ainda não conhece nosso Senhor Jesus Cristo. Oséias capítulo 4, versículo 6, versículo famosíssimo: o meu povo se perde por falta de conhecimentos. Aí ontem fui visitar aqui a catequese dos adultos, né? São só adultos, graças a Deus. São 41 escritos. Aí perguntei, ali tinha 5 catecúmenos, ou seja, 5 adultos que ainda não receberam o batismo. Aí eu brinquei com o catequista, falei, olha, você louva a Deus, porque não existe maior prazer na face da terra do que você anunciar Jesus para um catecúmeno. O que é um catecúmeno? É uma pessoa que pediu o batismo para a Santa Igreja. Nossa, isso é bonito demais. Um adulto, uma senhora adulta, um senhor adulto, dizendo, eu quero ser batizado, eu quero ser católico. Outras pessoas que, confusas por conta das denominações protestantes, diz, não, basta, eu quero ser católico, por inteiro, integralmente católico. Aí eu brincava com o catequista, o Espírito Santo está pairando aqui sobre vocês de uma forma especialíssima,
Talvez o Espírito Santo esteja aqui com mais potência do que na homilia de um padre, porque como o Espírito Santo gosta de pairar sobre os catecúmenos, sobre aqueles que estão recebendo a fé católica, fazendo a crisma, fazendo a Eucaristia, fazendo o batismo. E nós temos que anunciar os mistérios da fé, nós temos que recorrer aos catecismos, né? Quantos são os catecismos? Santo Tomás de Aquino, ele vai comentar, né, o credo apostólico, ele vai comentar os 10 mandamentos e também o Pai Nosso. Podemos chamar essa trilogia de Santo Tomás de Aquino de Pequeno Catecismo de Santo Tomás de Aquino. Talvez seja o primeiro mais sistemático. Aí depois veio o Concílio de Trento, e com o Concílio de Trento vem o Catecismo Romano, antigo, do século XVI, perguntas e respostas, muito profundo. Com o Concílio Vaticano I, passou o Concílio Vaticano I, o grande Papa São Pio X deu à Igreja esta pérola. Para mim é o melhor de todos os catecismos, Catecismo de São Pio X. Se a gente pudesse ter esse catecismo em casa, estudá-lo, transmitir aos filhos, porque ele é o mais simples e o mais profundo, ele é de perguntas e respostas. Catecismo de São Pio X, perfeito para os adultos que estão fazendo catequese. Grava aí, Catecismo de São Pio X. Aí veio o Concílio Vaticano II e a necessidade de um novo catecismo, com as elaborações bioéticas, morais e as situações da própria sociedade odierna, com o grande ético, o grande doutor do ser humano, grande antropólogo, São João Paulo II. Então, o catecismo, novo catecismo, Catecismo de São João Paulo II, o amarelinho, também ele traz para nós doutrina sólida, firme daquilo que a igreja crê, professa, crê e ensina. Então esta é a fé católica, meus irmãos. E Jesus está falando aqui no Santo Evangelho que nós seremos testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Se hoje eu estou aqui, é porque alguém anunciou o Evangelho para mim. Sim ou não? Sim ou não? E se vocês estão aqui, é porque alguém anunciou o Evangelho para vocês. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. São Paulo diz assim: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Evangelho nunciandi. É uma encíclica do Papa Paulo VI, que o Padre Jonas recebeu na mão do bispo dele. O bispo colocou na mão dele e falou: Jonas, comece pelos jovens, porque é mais fácil. E o Padre Jonas começou a anunciar o Evangelho aos jovens e, graças a Deus, construiu um grande meio de anúncio do Santo Evangelho, que é a Canção Nova. Nós também temos que fazer a nossa parte, nem que seja para o porteiro do prédio, você tem que anunciar o Evangelho. Nem que seja lá para o jardineiro do teu serviço, você tem que anunciar o Evangelho. Nem que seja para o Uber, você pegou o Uber, fala de Jesus para ele, abre a boca, anuncia o Evangelho, porque quando nós anunciamos, quando nós somos testemunhas de tudo isso, não ache que o que vai fazer efeito no coraçãozinho da pessoa, na inteligência da pessoa, são as suas palavras, mas a ação do Espírito Santo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34, a boca fala do que o teu coração está cheio. Se o teu coração está cheio do Evangelho, cheio de alegria de encontrar Jesus na Santa Missa, cheio de alegria de poder rezar o Santo Rosário, de saber ler a Bíblia, encontrar o Cristo vivo na Palavra de Deus, ter bons livros, fazer a tua vida de oração, mudar de vida, ser todo redirecionado pela liturgia, pelo dia santo de Jesus, do Senhor, que é o domingo, mas também a adoração eucarística, o tempo que nós gastamos na presença de Jesus, exposto no altar,
o tempo que nós passamos com Ele no sacrário. É de tudo isso que nós seremos testemunhas. E quem vive assim, nosso Senhor Jesus Cristo disse a Santa Faustina, Jesus misericordioso, falou: filha, aqueles que me amam de verdade já começam a viver o céu aqui na terra. Aí você já começa a ter o desejo de solidão, aquela santa solidão para você encontrar o Senhor, porque Santa Teresinha diz assim: para amantes requer solidão. Para as pessoas que se amam, um marido e uma esposa, se requer solidão. É na intimidade do esposo, da esposa, que vem os filhos, que vem a família, que vem a força de continuar. A mesma coisa somos nós. Nós temos que ter o nosso momento com o Senhor Jesus. Amanhã, outro dia, eu continuo essa homilia, vou parar aqui, que já está ficando grande. Mas a nossa vida de oração, ela se alimenta da nossa dor, das nossas cruzes. Vamos supor que, eu vou falar de mim, vamos supor que acabasse toda a minha dor, minhas angústias, meus problemas, as dificuldades que eu tenho para viver, para anunciar o Evangelho, para continuar sendo padre. Eu acho que o meu terço não teria tanto gosto. Se acabasse as críticas, as incompreensões, as perseguições, as mentiras, as calúnias, eu acho que na hora de levantar Jesus não teria tanta alegria. A minha vida de oração sempre se nutriu da dor, da cruz. E doce cruz, bendita cruz, que faz São Paulo dizer, né? Longe de mim gloriar de mim mesmo, mas somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Gálatas 6,14. Então, que a tua dor te leve à oração, te leve à vigília, te leve você dormir na hora certa, acordar na hora certa, e aquela solidão, às vezes, aquela carência que a gente tem, né? Porque o ser humano tem as suas carências, às vezes é a carência do pai, carência da mãe, carência dos parentes. Você que é casado, às vezes pode viver uma carência dentro do matrimônio, é dolorido isso, dentro do matrimônio. Às vezes a pessoa está casada, está sentindo o cônjuge distante, longe, às vezes tem uma crise, uma situação que não está superada, um diálogo que não foi feito. É daí que você vai ser impulsionado para buscar Jesus no sacrário, buscar Ele no teu canto, numa caminhada. E nessa solidão, nesse amplexo, aí Ele começa a verter o mel da graça na tua vida e te fazer um homem santo, uma mulher santa. Quando a gente está entusiasmado para rezar, pode saber, é Jesus ressuscitado que está tocando na tua vida. Ele disse aqui para os apóstolos no Evangelho que a gente acabou de ouvir: põe aqui a mão nas minhas mãos, põe as tuas mãos aqui nas minhas chagas, coloca o teu dedo aqui, enfia o teu dedo aqui, me dá pão, eu vou comer com você, me dá aqui vinho, eu vou tomar com você, eu como, eu vou comer. Um fantasma não come, um fantasma não tem carne, não tem ossos. E nós não estamos aqui, gente, porque é uma obrigação, não, nós estamos seguindo o curso da história. E se eu não quiser, você não quiser, Deus vai multiplicar padres santos e cristãos muito mais santos que vocês e eu, muito mais, porque isso aqui é um tesouro que infelizmente fica escondido aos olhos de tantos. Vamos valorizar cada vez mais a Santa Missa, a doutrina católica, o Espírito Santo, a nossa intimidade com Deus, porque desse tesouro nós vamos deixar para a próxima geração, os nossos filhos, netos, bisnetos, os nossos fiéis. Nós vamos deixar não somente paredes e portas, mas nós vamos deixar o rastro de quem seguiu as pegadas de Jesus. Esse é o maior tesouro da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.
com muita alegria, façamos o nosso ofertório.